Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Galerinha, professor Fernando de Física aí para mais uma aulinha gravada. E essa aula vai ser o fechamento da termologia. É a nossa última aula sobre termologia, onde a gente vai falar aqui do famoso ciclo de Carnot. Vocês já ouviram falar? Não? Talvez não seja tão famoso assim. Mas vamos lá então. Na última aula a gente viu sobre a segunda lei da termodinâmica e que ela nos dava uma limitação nos processos de transformação de energia. E a gente chegou em duas conclusões, né, que são os enunciados da segunda lei da termodinâmica, que nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento de 100% e que o calor não pode fluir espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Beleza? Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando, ó céus, se nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento de 100%, qual é o limite então? Um cientista se fez essa pergunta e o nome dele era Carnot. Carnot, né? Nome completo aí, na verdade, é Nicolas Leonard Sadi Carnot. Ele estudou esses processos de conversão de calor para trabalho com o objetivo de extrair o máximo rendimento de uma máquina térmica. E como que se faz isso? Você tem que perder o mínimo possível. Perder o mínimo possível, lembra que a perca de energia vai para a fonte fria. Então ele queria encontrar uma máquina térmica. Não, aqui eu fico na cara dele. Aí, encontrar uma máquina térmica que tivesse o maior rendimento que cabia dentro da teoria, certo? E para isso, galera, Carnot, ele idealizou um ciclo teórico com um rendimento máximo aceito pela segunda lei da termodinâmica. Lembra que eu conversei um pouquinho com vocês com relação à segunda lei? Aquela ideia da variação da entropia ser maior ou igual a zero, né? Então ele trabalhou no limite, onde a variação da entropia é igual a zero, num processo em que termodinamicamente nós chamamos de processo reversível. Então esse tipo de ciclo, ele permitia ter o máximo rendimento que a segunda lei nos dava, que no fim das contas é o máximo rendimento da natureza para aquela máquina. E a questão é, Carnot, ele construiu a famosa máquina de Carnot? Não, olha só, deixei bem claro aqui, ó. Ele idealizou. O que isso significa? Que a máquina de Carnot, ela não existe na realidade. Mas, Fernando, não faz sentido. Essa máquina ela não existe na realidade, então por que a gente estuda ela? Porque ela é uma máquina térmica que, mesmo idealizada, mesmo não tendo nenhum atrito nem nada, o rendimento dela não é de 100%. E não pode ser. A teoria prevê que esse rendimento não tem como ser 100%. Então Carnot está trabalhando com o limite da termodinâmica. Ou seja, se você for construir uma máquina real e você sabe qual é o limite dela perfeito, vou fazer... se essa máquina real que eu estou construindo tivesse um rendimento máximo, seria de 30%. Ou seja, se tu construir ela num rendimento ali dos seus 20 e poucos por cento, já tá ótimo. Tá próximo ali dos 30, que seria o ideal para ela. Mas tu nunca vai chegar nesse 30%. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho por que é legal a gente saber qual é o rendimento máximo aceito pela teoria. Mas vamos falar um pouquinho desse ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot ele é composto de 4 curvas que fecham um ciclo fechado. E aí um ciclo fechado, tu lembra, né? Que é sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto. Então vamos sair aqui do ponto C, por exemplo. Do ponto C até o ponto D, eu estou sofrendo uma expansão, certo? Essa expansão ela acontece a uma temperatura constante. Aqui ó, na imagem está escrito em espanhol, então eu vou ajudar, vou traduzir aí para vocês, tá? Expansión isoterma é expansão isotérmica, beleza? Para galera às vezes que não manja muito de espanhol, aqui o Fernando ajuda, beleza? Então expansión isoterma é expansão isotérmica, ou seja, ele expande a uma temperatura constante, beleza? Nesse processo, é o processo em que a máquina, né, ela ganha calor da fonte quente, porque justamente se ela expande para manter a temperatura constante, ela precisa absorver calor. Fechou. De D para A,
acontece também uma expansão, só que essa expansão varia a temperatura. Ele vai ligar ela a uma temperatura aqui, que nesse exemplo é de 600 Kelvin, a uma temperatura de 290, vai reduzir a temperatura, certo? E essa expansão de D para A aqui é a famosa expansión adiabática, que aí para os leigos, né, em espanhol, é expansão adiabática. Ou seja, expande sem trocar calor, né? Expandir adiabaticamente. É o exemplo do desodorante spray que eu dei para vocês. E lembra que nessa expansão adiabática ocorre o resfriamento do gás. Então é justamente quando você une a temperatura de cima com a temperatura de baixo. De A para B nós temos a compressão isoterma. O que é a compressão isoterma? É uma compressão a temperatura constante. Se é para comprimir a uma temperatura constante, o gás ele precisa liberar calor para isso acontecer. É a parte que cede o calor para a fonte fria. Aí você tem de B para C agora uma nova compressão, só que adiabática. Então a compressão adiabática, que é a compressão adiabática aí para os leigos, de B para C, vai fazer o gás comprimir adiabaticamente, né? Aquele exemplo do videozinho do algodão que eu passei para vocês, quando comprime muito rápido, a temperatura aumenta, né? Sem trocar calor, e aí você liga novamente o 290 Kelvin ao 600 Kelvin e o ciclo começa todo novamente. Então tu percebe que nesse ciclo de Carnot, ele relaciona muito processos que não mudam a temperatura e processos que não trocam calor, certo? E matematicamente, Carnot conseguiu encontrar uma relação entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, que são os dois extremos de temperatura que a gente trabalha, né? Com essas trocas de calor, né? O que você perde para a fonte fria e o que você recebe da fonte quente. Então, para o ciclo de Carnot, vale esta relação aqui, ó, que F sobre QQ é igual a TF sobre TQ, tá? Isso aqui é exclusivo para a máquina térmica de Carnot. E dessa forma, galera, nós conseguimos escrever o rendimento de uma máquina térmica em função das temperaturas, que são coisas muito mais simples de você medir aí, né? Que nem, vamos lá, vamos lembrar os rendimentos aí de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica real, num geral, né? Até para Carnot, para qualquer máquina térmica, nós sabemos que é aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês na semana passada. 1 menos QF sobre QQ, beleza? Só que agora a gente acabou de ver que no ciclo de Carnot, Carnot conseguiu relacionar a temperatura da fonte fria da fonte quente com as trocas de calor. E para o ciclo de Carnot vale essa relação aqui, ó. QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. Ou seja, no lugar dessa razão aqui, das quantidades de calor, o que eu posso fazer para o ciclo de Carnot? Que o rendimento de uma máquina térmica de Carnot é 1 menos TF sobre TQ. E essas temperaturas medidas em Kelvin, galera. Não pode usar Celsius. É pecado. Beleza? Então, TF sobre TQ aqui é a razão das temperaturas, o que vai nos ajudar muito na hora de calcular esses rendimentos. Beleza? Aqui, galera, ó, só para a gente fazer uma análise, olha bem aqui para mim essa equação, certo? E me diga em que situação eu teria um rendimento de 100%. Ou, no caso, um rendimento igual a 1, né? Que 1 é a mesma coisa que 100%, 100 sobre 100. Então, eu teria que ter aqui, por exemplo, se você calcula o rendimento de Carnot e dá 0,25, isso aqui é a mesma coisa que 25%, beleza? Agora, como é que seria, matematicamente falando, para isso aqui dar 100%? A única forma disso aqui dar 100% é se o resultado fosse 1, né? Aí 1 é igual a 100%. Só que para isso aqui dar 1, 1 menos o quê que é 1? 1 menos 0, né? Isso significa, galera, que essa razão teria que ser 0 para eu ter o rendimento de 100%. Quando que uma razão é 0? Quando o numerador é nulo, né? Quando o numerador é 0. Ou seja, a única forma dessa razão aqui ser 0 é se a temperatura da fonte fria fosse 0. Mas 0 o quê? 0
Kelvin. E agora eu vou justificar uma frase que eu falei para vocês lá no começo do ano, que eu falava: o 0 Kelvin é inatingível. Lembra que eu falava isso aqui? Falei para vocês? Por que que ele é inatingível? Por causa da segunda... Não, na verdade, não é por causa da segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica explica isso pra gente. Se o 0 Kelvin fosse possível, tu concorda comigo que seria possível uma máquina ter 100% de rendimento? Ou seja, a mesma coisa que explica a impossibilidade de uma máquina ter 100% de rendimento justifica o porquê que a temperatura nunca vai poder atingir o zero absoluto. Ele é inatingível, pois o rendimento tem que ser menor do que 100%. Beleza? Então, eu fiquei prometendo aí para vocês ao longo dessas aulas, né, que um dia eu ia explicar a inatingibilidade do zero absoluto, e essa explicação se dá com base na segunda lei da termodinâmica. Como nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento de 100%, o 0 Kelvin não é aceito pelo mesmo motivo. Beleza? Bom, galera, o que eu vou fazer aqui com vocês agora, né? Nós ganhamos agora um novo enunciado para a segunda lei da termodinâmica. A gente consegue calcular o rendimento máximo aceito pela teoria através dessa equação aqui de Carnot, 1 menos Tf sobre Tq. Só que, por exemplo, tu tem um carro, ali o teu carro não é uma máquina de Carnot, não é uma máquina perfeita. Mas você consegue calcular o rendimento para esse carro. Suponha que você calcule o rendimento e você chegue a X%. Essa porcentagem que você encontrou, se ele fosse uma máquina de Carnot, é o valor máximo de rendimento que aquele carro teria se ele fosse perfeito. Vamos supor aí, vou jogar um valor 90%. Significa que o teu carro tem um rendimento de 90%? Não. O que dá para afirmar? Com certeza o rendimento desse carro é menor do que 90%. O quão menor? Não sei. Aí você teria que saber as trocas de calor dele mesmo. Mas dá para afirmar que é menor do que o rendimento de Carnot. Então a segunda lei da termodinâmica agora ela ganha um novo enunciado. Ela ganha um enunciado que diz que nenhuma máquina térmica real pode ter um rendimento acima de uma máquina térmica de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Ou seja, a gente com o rendimento de Carnot consegue sempre mostrar qual é o limite daquela situação. E numa situação real, tu garante que é menor do que aquilo. Mas claro, quanto mais próximo desse limite tu chegar, mais ideal, melhor está o seu motor ali, digamos assim. Beleza? Mas falando em carro, vocês têm ideia de qual é o rendimento real de um automóvel, né, um veículo a combustão interna? Vocês têm ideia? E tenta chutar um valor. Pensa num valor, numa porcentagem que tu acha válida. Ah, o carro tem um rendimento de tantos por cento. Pensou? Vamos calcular e ver se tu chegou nessa porcentagem, beleza? Primeiro aqui, né, galera, eu vou calcular então para um carro. Apesar do ciclo ser de Carnot, né, que significa em inglês carro não, né, para os entendedores aí de inglês, funciona para carro também, tá? Então, apesar de ser Carnot, é carro não, mas funciona para carro sim. Então, só para vocês não confundirem aí, né? Como essa aula é uma aula muito poliglota, espanhol, inglês, a gente tá se ajudando aqui. Mas vamos lá. O rendimento, então, se fosse perfeito, tá? Um carro que seguisse o ciclo de Carnot, um carro perfeito, eu posso calcular por 1 menos Tf sobre Tq. Bom, onde é que é a fonte fria e onde é que é a fonte quente desse veículo? A fonte fria é o ambiente, certo? A temperatura ambiente, o ambiente externo, é para onde o carro perde, né, o seu calor aí através do seu sistema de arrefecimento. E a temperatura ambiente ali está nos seus 20, 25 graus Celsius. Se vocês me permitirem, eu vou arredondar para 27 graus Celsius. Por que arredondar, né? Porque 27 graus Celsius, na hora de transformar para Kelvin, é só somar 273, o que dá 300. Beleza? Fica mais fácil, mas quer usar 25, a gente tem aqui também o nosso estagiário, o Cássio, né, que vai ajudar nós nas continhas, então tá tudo certo. Então a temperatura da fonte fria é o ambiente externo para esse carro. E a temperatura da fonte quente? É o seu motor, onde ocorre a combustão.
Mas o que se usa, né, para resfriar o motor? Água. E vocês já ouviram falar no conceito de quando estraga o motor de um carro, que o motor ferveu? Na verdade, isso acontece quando o motor esquenta acima dos 100 graus Celsius, que aí eu atinjo o ponto de ebulição da água e aí ferve aquela água do radiador. Então a temperatura do motor ela gira ali em torno dos seus 90 graus Celsius, tá? Eu vou colocar aqui 87 graus Celsius, tá? Só para ficar mais fácil aqui na hora da gente somar o 273. Mas quer pesquisar aí no Google, ver qual que é a temperatura, ele fica, né, numa média aí dos seus 87 a 90 e poucos graus Celsius, não pode chegar a 100, ok? Então nós temos aqui 360 Kelvin a temperatura da fonte quente. E aí a gente pode calcular o rendimento aí desse carro perfeito, que é 1 menos 300 sobre 360. E isso aqui, galera, 300 sobre 360 dá 0,83333. 1 menos isso dá 0,1666 e por aí vai. 0,17. O que é um rendimento para esse ciclo, se ele fosse perfeito, de cerca de 17%. Se fosse perfeito, coisa que não é. O que dá para a gente afirmar sobre o rendimento desse carro? Que com certeza é menor do que 17%. E aí vai depender do veículo. Tem veículos mais eficientes, veículos menos eficientes, né? Se for um Opalão aí, já vai dar uma porcentagem bem baixa. Aquele Uno com a escada em cima bate próximo aí dos 17%. Brincadeiras à parte, pessoas, o que dá pra gente afirmar é que é abaixo de 17% o rendimento de um carro real. E aí, chegou no valor próximo ou tu extrapolou muito? Achou que era mais? Achou que era menos? Depois me conta no plantão. Toda quinta-feira para o pessoal do centro e toda sexta-feira tem plantão aí para o pessoal do continente. Então eu espero vocês no plantão aí, beleza, galera? Bom, mas vamos lá, vamos fazer um exercício agora, né? Ver como que as questões podem cobrar da gente essas ideias aí sobre rendimento. Primeira questão que eu queria fazer com vocês é a questãozinha 2 lá da apostila, no módulo 48, ali página 154, que fala o seguinte: numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal ou limite, fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho igual a... Olha só a complexidade da questão, então vem comigo aqui. Bom, essa turbina ela não segue o ciclo da máquina de Carnot. Ela é uma turbina real, ela tem um rendimento real. Então eu calculo o rendimento real dessa turbina, certo? Vou escrever aqui em rendimento R, que seria o real, pela nossa equaçãozinha lá de 1 menos QF sobre QQ. Ou aquela que a gente viu também, né? Que era o trabalho dividido pela quantidade de calor aí da fonte quente. São duas equações aí que descrevem a mesma coisa, beleza? Bom, o que ele pediu para a gente, né? Ele disse que fornecendo-se 100 kJ de calor. Então, a turbina recebe da fonte quente 100 kJ de calor. Eu sei o quanto que ela recebe da fonte quente, ok. Eu quero saber qual é o trabalho que ela vai realizar se ela receber esses 100 kJ. Aí justamente depende do rendimento dela, né? Então eu preciso saber o rendimento real dessa turbina para poder calcular o trabalho. O que ele me disse desse rendimento real? Que o rendimento real é 80% do rendimento ideal ou limite. Quem que me dá o rendimento limite de uma máquina térmica? O ciclo de Carnot. Então, através do ciclo de Carnot, a gente consegue calcular o rendimento real, né? Vai chegar ali num rendimento, uma porcentagem. Depois a gente vai calcular 80% desse rendimento.
Porque aí tu consegue calcular 80% de 50%. Aí tu chega ali que é 40%. Dá pra gente calcular uma porcentagem em cima de uma porcentagem, beleza? Então, por enquanto, a gente precisa saber, ok, qual é o rendimento limite, né? Qual é o rendimento máximo aí desse ciclo, se ele fosse um ciclo de Carnot? Então, vou chamar aqui rendimento limite, beleza? Seria calculado por 1 menos TF sobre TQ. Bom, TF é a temperatura da fonte fria. Fernando, mas ele não disse quem que é a fria e quem que é a quente, galera. A menor temperatura é a fria, a maior é a quente, né? Então, 400 Kelvin, já está em Kelvin, coisa linda, exercício aqui foi show com nós. 400 Kelvin a fonte fria, dividido por 800 Kelvin a fonte quente. Então, 400 sobre 800 dá 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5 esse rendimento, beleza? Então, rendimento aí de 50%. Eu sei que esse é o máximo, é o limite. O rendimento real da minha turbina é 80% desse limite. Ou seja, eu vou calcular agora 80% de 0,5. 80% de 50% no fim das contas, né? Que foi o exemplo que eu acabei dando para vocês. Mas vamos lá. Eu sei que 0,5 é o limite, ele é o total, ele é o 100% nessa situação, ele é o máximo que eu posso chegar. Qual que é o rendimento real? O rendimento real, ele é 80% desse limite. E aí a gente faz uma regra de 3. Eu tenho então que o rendimento real vezes 100 é igual a 0,5 vezes 80. Então aqui o meu rendimento real vai ser igual 0,5 vezes 80, né? É a mesma coisa que 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. 40 dividido para 100 dá 0,4. Ou seja, 80% de 50%, de 0,5, é 40%, é 0,4. E esse 0,4 é que é o rendimento real da minha máquina, dessa turbina a vapor. Então agora tu pega 0,4, isso é igual ao trabalho sobre 100 kJ, que é o calor total que tu fornece. Se tu fornece 100 kJ e desses 100 kJ, 40% é aproveitado para trabalho, 40 kJ é a tua resposta. Ou só tu faz a continha aqui, né? Trabalho é igual a 100 vezes 0,4, o que dá 40 kJ, né? Olha a unidade, quilojoules, o trabalho realizado por essa turbina. Então, o gabarito aqui, galera, é letra C. Tem muita gente que confunde e acha que esse 80% é o rendimento da turbina e aí coloca 80% aqui e chega na letra A. E está errado. Ele disse que o rendimento da turbina é 80% do seu rendimento ideal ou limite, por isso que a gente precisa calcular o limite que é dado pelo ciclo de Carnot. Mais uma questãozinha aqui que eu trouxe para vocês. Essa é a 07, lá dos exercícios de aplicação da apostila de vocês, do módulo 48. E ele fala o seguinte: uma máquina térmica de Carnot, então essa máquina ela é de Carnot, a gente vai calcular um rendimento só e já vai ser o dela. Ela opera entre duas fontes de calor a 400 Kelvin e 300 Kelvin. Se em cada ciclo o motor recebe 1.200 calorias da fonte quente, o calor rejeitado por ciclo à fonte fria em calorias vale. Então o que ele está pedindo para mim? Ele quer saber quanto que vale QF, beleza? Bom, como é uma máquina térmica de Carnot, eu posso calcular o rendimento dela, né? Pelo rendimento de uma máquina térmica de Carnot. 1 menos TF sobre TQ. Tranquilo? Essa aqui é a mais fácil. Direto a gente acha o rendimento dessa máquina térmica, que é 1 menos temperatura da fonte fria. Já está tudo em Kelvin aqui, né? Então, 300. Toma cuidado, se estiver em Celsius, transforma para Kelvin, somando 273. 300 sobre 400. Fica 3 sobre 4, que é 0,75, né? 1 menos 0,75
é 0,25, ou também conhecido como 25%. Então, o rendimento dessa máquina é 25%. Isso aí a gente não tem dúvida. Bom, mas ele quer saber o quanto que eu rejeito para a fonte fria. Cara, eu sei que o rendimento de uma máquina térmica qualquer pode ser escrito como 1 menos QF sobre QQ. Isso aqui vale para qualquer máquina térmica, inclusive a de Carnot, tudo bem? Então isso aqui sempre vai valer. O que tu não pode é usar o rendimento de Carnot para uma máquina que não é de Carnot, que não é ideal, que não está no seu rendimento máximo. Aí não pode, isso aqui é só para o ciclo ideal. Mas essa aqui de baixo vale para qualquer ciclo, inclusive o de Carnot. E olhando aqui, galera, ó, agora eu sei o rendimento dessa máquina. Ele é 0,25, eu sei o rendimento. Eu sei o quanto que eu recebo da fonte quente, 1.200 calorias. Eu quero saber o quanto que eu rejeito para a fonte fria. Eu quero saber o QF. Então é só aplicar aqui na equaçãozinha. A gente vai ter, ó, vou até fazer em verde, vai ser 0,25 é igual a 1 menos QF sobre 1.200. Esse menos QF sobre 1.200 eu vou passar para cá positivo. Então vai ficar 0,25 mais QF sobre 1.200 igual a 1. Esse 0,25 eu vou subtrair desse lado aqui, né? Na verdade, eu já vou fazer isso agora direto. Vou apagar aqui para ocupar espaço. Esse 0,25 que está aqui somando, eu vou jogar ele lá subtraindo. Então fica 1 menos 0,25, que dá 0,75, né? Ou seja, QF é igual a 1.200 vezes 0,75. E aí eu vou pegar o estagiário aqui, 1.200 vezes 0,75, que dá 900 calorias sendo perdidas para a fonte fria. Então, o nosso gabarito aqui é letra E. Claro que daria para tu fazer aqui de cabeça também, né? Porque o que que tu tem? Tu tem um rendimento de 25%, ou seja, 25% dessa energia total é usada como trabalho, né? 25% é 1/4. Quanto que é 1/4 de 1.200 calorias? É 300 calorias, certo? Então, 300 dessas calorias aí, dessas 1.200, é utilizado de fato. O restante, o que sobra, eu perco. Se eu uso 300, sobra 900 que vai ser dissipado aí para a fonte fria. Então dá para você fazer essas porcentagens aí mais simples de cabeça, não precisa jogar nas continhas, mas saiba que nós podemos colocar aqui nas equações, porque claramente tem que chegar no mesmo resultado. Beleza, galera? Então, fechou, pessoas. É isso aí, a nossa aulinha do módulo 48. O nosso fechamento da termodinâmica acabou, tá? Próxima aula é um novo conteúdo, tudo diferente. Então eu deixo aqui para vocês alguns exercícios aí selecionados da apostila. E aí, nessa semana aqui, nós teremos a aula a lista dos estudos, né, como aula 14, Física 222, Fernando, ciclo de Carnot. Beleza, galera? Um abraço para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Valeu!